da Igreja Católica lá em cima. Boa noite, irmãos. Um abraço nosso da vossa parte. Estamos a iniciar um mês natalício, não é? Em que o mundo está um bocadinho mais voltado para as coisas de Deus e não é de estranhar que realmente esta época é uma época que parece que fica envolvida numa atmosfera diferente, não é? Uma atmosfera familiar, e isso é o lado bom, não levando isso para um ritual, mas realmente é o marco. Nós, como cristãos, a nossa festa é a Páscoa, não é? Mas não haveria Páscoa sem haver Natal, a verdade é esta, não é? O Cordeiro tinha que nascer para depois ser imolado. Então, celebramos o Natal, independentemente dos grandes historiadores dizerem que não foi no dia 25, isso para nós também pouco importa. Na incerteza, vamos celebrá-lo na mesma, não é? Em família, em paz, é isso que nos importa. Queria dar uma palavra esta noite, trago uma pequena palavra para nós partilharmos aqui convosco, acerca do não amar o mundo, como o apóstolo João falou. Eu considero que nós estamos a viver tempos em que nós temos que estar muito atentos a isso, a não amar o mundo e compreender o que é o mundo, porque eu ao preparar este pequeno estudo, esta pequena abordagem à Escritura, eu achei curioso que às vezes a Bíblia parece que há uma controvérsia em que um apóstolo vem e diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, e em contrapartida a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não é? Parece que a Bíblia entra em conflito, mas não, porque nós temos que ter a noção de quando a Bíblia fala do mundo no aspecto espiritual, não fala da criação, não fala daquilo que foi criado, não, fala daquilo que foi instituído. E nós hoje sabemos perfeitamente bem que o mundo é governado por hostes espirituais do mal, no mundo espiritual, estamos a falar no mundo espiritual, não é? E é isso que nós queremos, que eu quero partilhar convosco, e tenho a certeza absoluta que vai ser uma bênção para nós. E a única coisa que eu peço é que Deus encontre corações abertos e que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração a pequena palavra que nós temos para esta noite. Então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2. Vamos começar pela primeira epístola de João, no capítulo 2. Eu considero que esta Escritura tem uma particularidade, que é o amor, a palavra amor. E quando eu sugiro aos irmãos que quando se falar em amor, que nós tenhamos muito cuidado com essa palavra. O amor não é desejo. O desejo é uma coisa, o amor é outra. Pode haver desejo sem amor. Não é? O amor é uma coisa completamente diferente. O amor é a expressão de uma natureza, de uma nova natureza que está em nós. Que a Bíblia diz que o amor é a essência de Deus. Então, se é a essência de Deus, é a sua natureza. Tanto mais que o Romanos 5 fala que Deus colocou o seu amor dentro do nosso coração pela pessoa do Espírito Santo, ou seja, pela partilha da sua natureza divina connosco. Sendo nós carne, Deus encarnou-nos, esteve no nosso meio, ensinou-nos, abraçou-nos, amou-nos, deu-se por nós, e é por causa desse constrangimento é que nós hoje o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aqui na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, no verso 15, vamos só ler estes versículos, do 15 ao 17, e vamos nos centrar nesta Escritura. Diz assim: não amem o mundo, eu vou ler nesta minha tradução, não amem o mundo, nem o que nele há. E aqui começa logo. Bom, se eu não amar o mundo, nem o que nele há, então eu não vou amar ninguém. Não é? Não é. Mas o que a Escritura está a querer dizer, nós podemos interpretá-la erradamente dessa forma. E então a Bíblia entraria em contradição. Porque se a Bíblia nos leva a amar o inimigo, não nos pode proibir de amar o que há no mundo. Não é? Sejam honestos. Sim, a verdade é essa. É isso. Então vamos ler com atenção. Que é para nós termos uma ideia exata do que é o mundo. O mundo não é aquilo que Deus criou.
Porque não há Criador que não ama a sua criação. Então Deus amou tudo o que criou. Isso é inequívoco. E mais ainda, Jesus Cristo morreu por toda a criação. Ele não morreu por aqueles que acreditam nele. Não. Os que acreditam nele têm o privilégio de desfrutar da sua obra. Mas o que é certo e sabido é que ele não morreu só pela igreja. Não, ele morreu pelo mundo, pelo amor do mundo. Portanto, tudo está ao alcance de todos. Agora, tudo depende do critério de cada um. E então diz assim: não amei o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o 2. O 15. É o 1 de João, capítulo 2, versículo 15. 1 de João 2, 15. Primeira epístola de João. João, é Pois, primeiro. primeira epístola de João. É para lá para trás. Eu estava a ver que não estava para ter certo. Não estava a bater a bota com a perdigota. Foi não? É 1 de João. Sim. Primeira É epístola de João. João. Já está. Primeiro de João. Pronto, tá. Isso era o que dizia o brasileiro, dizia isso. Tá bom. Tem fé, João. É isso mesmo, é uma sopa de feijão. E então eu vou ler do princípio, versículo 15. Portanto, capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, vejam que é radical, mas ele agora começa por especificar o que é que está no mundo. O que é que ele fala? Mas tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou seja, e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. E depois diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, repare, já não está a falar do amor, está a falar do compromisso, aquele que faz a vontade. Porque quem ama, vamos ler até ao fim, para nós depois analisarmos. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu encaro as coisas desta maneira. E queria que os irmãos, queria que vocês deixassem o Espírito ministrar. É assim, uma pessoa que ama, o amor como o Paulo escreveu aos Coríntios, é o quê? Nós chegamos à conclusão de que o amor é sacrificial. Porque se ele tudo sofre, é sacrificial. Exato. Eu uma vez ouvi um homem, eu já falei convosco, e não sei se já alguma vez falei aos irmãos, eu ouvi uma vez um pastor falar de um filho que um dia chegou a casa e disse: pai, cada vez tenho mais dificuldade em dizer a uma pessoa amo-te. E o pai achou aquilo muito estranho, disse assim: mas espera lá, mas porquê? Mas tu estás em alguma crise? Estás a passar por... Não, pai, é que eu hoje entendo o amor como ele deve ser entendido, e até aqui não. Nós dizíamos: eu amo-te de uma forma muito leviana. Ou seja, confundimos a relação com o amor na sua essência. Porque a Bíblia diz que não há maior amor do que este, do que o amigo dar a vida pelo seu amigo. Portanto, isso é sacrificial, é um sacrifício. Então, quem ama, ele tem que estar disposto a isso, tem que estar disposto a sacrificar e a sofrer. Porque quem ama sofre. É verdade. Quem ama é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa... Porque quem não ama não sofre, quem não ama não está... Então, se quem não ama não sofre, como é que o amor de Deus pode estar nele? Se aquilo que existiu em Deus foi a manifestação da sua natureza, por amor Deus deu um filho. Exato. Então quem não ama, claro, realmente o amor do Pai não está nele. E o que é o mundo? O mundo é uma organização espiritual que tem um conceito de valores completamente contrários ao reino. Por isso é que o mundo é ensinado por Jesus Cristo a orar ao Pai para que o reino venha. Porquê? Porque o reino será confrontado com um império que está constituído, como Efésios 6, quando fala da armadura de Deus e da luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. Nós estamos a falar num mundo espiritual em que quem impera no mundo espiritual são as trevas. Não é? Exato. Tanto mais que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Exato. O mundo jaz no maligno. Ou seja, onde o mal há, não há vida. Exato. Há morte. Exato. Porque jazer é morrer. Claro. Não é? Então, quando Jesus ensina: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, é sinal de que aquele que é levado a orar a Deus diz assim: Senhor, eu quero trocar a vida deste império pelo teu reino.
E a partir desse momento, o que é que Deus coloca no nosso coração? O amor do Pai. E tendo nós o amor do Pai, a nossa consciência de valores muda. Exato. Aqui fala, que se nós formos a outra escritura, em Filipenses, não vamos lá. O que é que o Paulo ensina? O Paulo fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito. Ora, as obras da carne são ligadas a quê? São ligadas ao reino das trevas. É o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Que é o quê? Porque isso é o fruto da carne. É tudo aquilo que é tudo aquilo que sai de nós que não é do reino. Então a luta é de uma consciência de valores. É certo. De uma consciência de valores. Não, eu pensava, eu quando estava no mundo, o erro para mim era natural. A mentira para mim era natural. A falha para mim era uma coisa natural. Porquê? Porque era apensa à minha natureza humana, que ela era manipulada pelas hostes espirituais do mal. O meu sentimento de vingança, o ódio que a pessoa sente, o rancor que a pessoa alimenta, a vingança que a pessoa sente, tudo isso são valores que estão intrinsecamente ligados ao reino das trevas. E aí é que é o mundo. Isso é que é o mundo. O mundo não é eu ir ao palco com um café, beber uma cerveja, não é sentar-me com um amigo. Não, isso não tem nada a ver com... ele é mundano, vai para um baile. Isso não tem nada a ver com o mundanismo. O mundanismo é nós sermos tomados pelos valores dele. Por isso é que o Paulo diz, não vos conformeis com este século. Ou seja, não vos torneis iguais a eles. Mas, porque repare, se Deus é amor, e se Deus até nos diz para amar o nosso inimigo, nós não nos vamos sentar com o nosso inimigo, então como é que nós o podemos amar? É verdade. Daí veio o conceito errado do mundo. Está a ver? Então, o que é que esta escritura de João quer ver? Vamos aqui a João 5 para nos ajudar a entender melhor esta... João 5? Onde nós estamos, mas no capítulo 5. Diz assim, nas observações finais, o apóstolo João diz assim, no versículo 13, 5:13. Escrevi-vos estas coisas a vocês que creem em o nome do Filho de Deus, para quê? Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Portanto, quem é que tem a vida eterna? Aquele que faz a vontade do Pai. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com o quê? Com a sua vontade, então nós não podemos esperar a resposta de Deus a uma oração que não é feita segundo a sua vontade. Exato. Então não é tudo aquilo que tu orares ou que ligares na terra é ligado nos céus. Não. Está a ver o erro? É verdade. Pois, mas isso é o que professam nas igrejas. Claro. Está ligado e tal. E então ligam tudo e mais alguma coisa e Deus é obrigado a pôr o selo porque, pronto, porque a terra é que manda. Não. As coisas têm que vir aprovadas do céu. Exato. E então depois diz-se mais uma vez, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Como Hebreus fala, Hebreus 11:6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Claro. E então aqui o João diz, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E agora faço uma pergunta contrária. E se nós orarmos uma coisa que não é segundo a vontade, Ele vai nos ouvir? Não. Nem resposta nos vai dar. Não. Pode ouvir, mas responde. Nem resposta nos vai dar. Pode ouvir, mas não dá a Nem resposta. resposta nos vai dar. E diz assim, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o quê? O que pedimos. Alcançamos as petições que lhe fizemos. Esta é a certeza da nossa oração. Então nós quando orarmos, nós temos de ter o cuidado de orar segundo a sua vontade. Então nós temos que primeiro saber qual é a sua vontade. Olha, Senhor, qual é a tua vontade para este assunto? Exato. E então agora Ele já me dá palavra para eu orar em relação àquele assunto. Claro. E depois diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que por esse devo orar. Qual é o pecado que leva à morte? É blasfemar contra o Espírito Santo. É o único pecado que leva à morte. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É negar a sua ação. É dizer que, como os outros diziam, olha, ele expulsa demónios por Belzebu. Isso é blasfémia contra o Espírito Santo. Porque Jesus respondeu, se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, saibam vocês que é chegado a vocês o reino de Deus. Estão a ver? Sim. E então depois diz assim, toda
toda a injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, a sua nova natureza, e o maligno não o atinge, não lhe toca. E agora veja é aqui que eu quero chegar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o maligno. O mundo jaz no maligno. Então o que é que está aqui a dizer que é o mundo? O mundo é uma organização que subjuga as pessoas. Enquanto que o reino liberta as pessoas, o império das trevas subjuga as pessoas. Por isso é que vamos outra vez ao capítulo 2 e aos mesmos versículos. Por isso é que aqui ele diz: não ameis o mundo, nem aquilo, nem as coisas que há no mundo. Mas as coisas são estas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ou seja, a pessoa quando tem, já não liga a ninguém, está acima de todos e já é como aquele que enchia, tinha os celeiros cheios, derrubou, encheu-os todos e não quis saber de mais ninguém. Dizer: a minha alma está farta e está tudo ok. O que é que Deus chamou? Louco. Exato. E então aqui ensina uma coisa muito interessante. Diz assim: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém de Deus. Isto não provém de Deus. Tudo aquilo que é para alimentar a nossa carne, ouçam, eu estou a falar espiritualmente. Sim. Não é alimentação, é espiritualmente. Exato. Tudo o que não provém de Deus provém de quê? Do maligno. E a Bíblia diz que as coisas do maligno, ou seja, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, para compreender esta Escritura, eu tenho que entender o significado do que é o mundo, para não ficar baralhado. Porque nós já sabemos a palavra. Quantas vezes Jesus Cristo disse: amarás o teu inimigo. Olha, quais são os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós somos incentivados a amar até os nossos inimigos. Exato. E agora vem o apóstolo João dizer: não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo. E a gente fica com o nó na cabeça, a dizer assim: bom, então mas como é que fica? Amo ou não amo? Não é? Mas não. O apóstolo aqui está a falar, está a advertir em relação aos valores do mundo, àquilo que o mundo valoriza. Eu posso... É pecado a pessoa ir a um baile. É pecado a pessoa... É pecado a pessoa beber um copo com um amigo. Não. É pecado a pessoa se reunir com os amigos antigos, com os colegas antigos, uma empresa faz uma festa. É pecado uma pessoa ir a uma festa de uma empresa. Isso é religiosidade. Não. A Bíblia nos ensina, aquela palavra que o Paulo levou, a guardar o nosso coração. Estejamos onde estivermos e com quem nós estivermos, nós temos que guardar o nosso coração. Ou seja, nós não vamos permitir que os valores dos outros roubem os nossos valores. Não. Tu apetece fazer esta asneira, mas eu não vou nisso porque eu não partilho com essas coisas. Tu agora estás muito santinho. Pois estou a fazer o quê? Olha, sabes uma coisa? Eu escolhi ser assim. E então essa tem que ser a nossa postura. Vamos a João 17. Nós agora temos que compreender. Agora é mesmo João. Agora é mesmo o apóstolo João. O evangelista João. João 17. Esta mensagem é muito curta, mas é muito importante para nós não cairmos nos laços da religião. E então quer dizer, eu agora estou em Cristo. Olha, ainda há um dia ou dois, houve uma senhora que foi... Uma senhora, a esposa do Toy. A esposa do Toy foi convidada a ir a um programa na televisão. E ela foi falar, não é? Tudo o que dizia respeito à vida dela. E ela falou abertamente que o pai tratava mal a família e depois ainda ficou pior quando ingressou numa certa e determinada denominação. Ouviu? E ela até disse a denominação, claro que nós, por gentileza, não vamos falar aqui. Mas ela falou da denominação. Então ele ficou ainda pior. Ficou uma pessoa fanática. Que é mesmo assim, em vez de melhorar, piorou. Ora, uma igreja que torna uma pessoa pior não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. Irmãos, há uma coisa que acontece. Eu não vejo em lado nenhum vamos falar mesmo em termos de religião. Eu não vejo uma religião que ensine o mal. Eu não conheço religião nenhuma que ensine o mal. O próprio Alcorão não incita à guerra, não incita à violência. Mas se nós quisermos agarrar no Antigo Testamento, nós também temos condições para incitar à violência. É uma questão de deturpar o espírito da Escritura. Verdade. Está a ver?
E agora, há uma coisa que acontece. Quando o homem mete a mão onde não deve, só estraga, só estraga. Veja a natureza, tudo o que se está a passar. É A mão do homem não tem feito nada de bom, É só tem estragado. É verdade. Não é? E nós temos de ter muito cuidado com isso. Então, em João 17, o apóstolo João escreve aqui uma coisa muito interessante. Em João, no capítulo 17, vamos ler do versículo 13. Diz assim. Vamos ler do 13 até ao... Pode ser até ao 19, pronto. Do 13 ao 19, para não descontextualizar. Jesus fala o seguinte. Os irmãos já lá estão. Diz assim. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Lá está, outra vez, a palavra mundo. Enquanto estou no mundo. Enquanto estou no mundo é enquanto estou com eles. Pronto. Enquanto estou no mundo. Mas, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Para quê? Para que o gozo deles seja completo. E então diz assim, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Repare bem, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Então, se pela palavra o mundo nos odeia, então é porque a palavra produziu fruto em nós. Alguma mudança existiu. Porque se Jesus tivesse dito, certo, irmão Zé? Se Jesus tivesse dito uma palavra e tudo tivesse ficado igual, como é que o mundo nos podia odiar? Não, o mundo nos odeia porque nós não compartilhamos com as más obras do mundo. Os valores do mundo não são os nossos valores. Certo? Então Jesus diz aqui, olha, Pai, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, Jesus faz-nos parecer uma ilha rodeada por um mar de tubarões. Estão a ver? Parece que estamos numa ilha rodeados por um mar de tubarões, mas o que é certo e sabido é que nenhum nos toca. E então ele diz aqui, olha Pai, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porquê? Pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Isso é uma coisa que nós temos garantido, irmãos. Deus nos quer cá. Tenha dúvida nenhuma. Enquanto a vontade dele for nós permanecermos, não vale a pena estar a rogar a Deus que nos chame. Porque há obra para fazer. Há obra para fazer. E então diz assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os, na verdade. Ou seja, guarda-os, separa-os. A palavra santificação fala de separação. A palavra santificação não é purificação. A palavra santificação não é purificação. A palavra santificação é separação. Separamos. E depois, pela lavagem de água pela palavra, nós vamos sendo purificados. Não é? É a palavra que nos purifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Portanto, nós somos enviados. Em favor deles, eu me santifico. Para quê? Para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, o que é que nos separa do mundo? O que é que o mundo jaz? No maligno, não é? O que é que impera no mundo? É a mentira. É verdade. Então, o que é que nos pode separar da mentira? Só a verdade. É verdade, é isso mesmo. Então, a questão da obediência tem a ver com um entendimento renovado. E é curioso que eu cada vez mais, eu posso ser muito enfático nisto, mas cada vez mais eu fico maravilhado com a palavra. Porque é através da palavra que nós aprendemos a viver de uma forma completamente diferente. Exato. E aquilo que no princípio nos custou, hoje não. Hoje parece que nós, pelo conhecimento da palavra, já entramos em velocidade de cruzeiro. Ou seja, já se torna uma vivência para nós. Exato. O incentivo do apóstolo Paulo à igreja de Roma foi, olha, se vocês se deixarem renovar no entendimento, vocês vão ter experiências incríveis. Porque ele diz para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só posso ter a consciência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus pela renovação do meu entendimento. Ou seja, eu sou levado a encarar as coisas de uma forma diferente. Eu olho para um irmão. E hoje eu olho para um irmão ou para uma irmã de uma maneira completamente diferente. Tomado por um espírito religioso, qual era a forma de eu olhar para um irmão? Crítica. Porque o irmão não faz como eu acho que ele devia fazer. Exato. Porque o irmão está em pecado. Parecendo eu que sou perfeito. Compreendem? Ou seja,
nós não podemos agir dessa maneira, porque repare, porque então maior é a trave que está no nosso olho do que o argueiro que está no olho do irmão. Exato. Porque nós somos levados a criticar ou a condenar, não é? Enquanto na verdade nós não temos espelho em casa. Então olhemos nós ao espelho, limpemos-nos nós da nossa má consciência, deixemos-nos renovar no entendimento e então aí nós temos condição. Irmãos, aquilo que eu falei à igreja, aquilo que eu falo, a única maneira de vencer o mundo é tomar Jesus Cristo como nossa referência. Exato. Porque ele disse, olha, vocês no mundo vão ter aflições. Porquê? Porque é uma guerra constante. Nunca o diabo nos vai bater nas costas. É verdade. Irmãos, o mundo espiritual é real. Não é visível, mas ele é real. É verdade. Ele é real. De onde é que vêm os maus pensamentos? De influências do maligno. Porquê? Porque o próprio maligno já conseguiu, através da concupiscência dos olhos e da concupiscência da carne, ele já conseguiu meter dentro de nós um mau propósito no coração. E ele conhece. E sabendo ele o mau propósito no nosso coração, é o que o Tiago ensina. Uma vez o pecado sendo gerado, sendo dado lugar ao pecado, gera a morte. Ou seja, a separação de Deus, aí a vitória do maligno. Exato. Então o que é que acontece? Pela renovação do nosso entendimento, nós hoje já temos a capacidade, não vou dizer que ainda que a tenhamos alcançado, isso seria mentira, porque nós ainda não estamos preparados para amar o nosso inimigo, como Jesus disse. A verdade é esta. A verdade é esta. verdade, sim, Ainda hoje há crentes que dizem, não perdoo. Eu posso perdoar muita coisa, mas isto eu não perdoo. Não é? Isso é a dureza de um coração que está fechado ao Espírito Santo. Exato. Mas, irmãos, se a palavra continuar a bater nele, é o martelo que parte a pedra. E então é pela palavra de Deus que nós vamos ser desconstruídos para depois sermos reconstruídos por ela. Exato. Porque é a palavra que nos desconstrói. É verdade. Nós podemos argumentar tudo o que quisermos com Deus, que Deus deita por terra todos os argumentos. Porquê? Porque a razão está sempre do lado dele. É verdade. E então aqui é claro que o próprio Jesus disse, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. A palavra é aquela espada de dois gumes, ela separa, separa. A palavra vem separar. Irmãos, nós temos até no próprio seio da família, nós temos pessoas que olham para nós de uma certa e determinada maneira, mas notem bem. Ainda bem que assim é, porque é sinal de que há diferença. Exato. Nós não podemos ficar entristecidos com isso, muito pelo contrário. Se pelo amor que vocês têm ao meu, se pelo meu nome, vocês são tratados dessa maneira, bem-aventurados são. Bem-aventurados são. Portanto, mais vale essa palavra de bem-aventurança para nós. Exato. Por isso é que eu falei no domingo uma coisa que é extremamente importante. Nós não podemos ceder aos caprichos da família. A família, ok, tudo bem, há uma pessoa que vem à nossa casa e nós devemos honrar a família ou convidar, as pessoas convidam-nos e a gente, sim senhora, devemos lá ir. Exato. E tudo mais. Mas nunca permitir que isso ponha, que seja que tipo de relação familiar for, que esteja acima da nossa relação com Deus, porque então aí estamos perdidos. Aí estamos completamente perdidos. Eu estou-vos a falar com conhecimento de causa, porque eu vivi isso. Exato. Eu vivi isso. Eu era cego pela igreja. Eu rocei o fanatismo. Que é mesmo assim. E para mim era a família, não. Porquê? Porque a família foi sempre posta em última instância. Mas afinal de contas, a palavra de Deus ensina que é Deus, a família e a igreja. Exato. É verdade. Porque a igreja é constituída por famílias. Então, Deus e a família. O principal projeto de Deus foi a família. Não foi a igreja. Não. A igreja é algo neotestamentário. Mas antes de existir a igreja, existiu a família. Claro. Então a família é que é uma instituição sagrada. Exato. Certo? Certo. E a igreja agora já é um corpo composto por várias famílias, tornando essas famílias num só. Por isso é que nós temos aquele cântico na igreja, Pai, sou Pai, faz-nos um. E Pai, somos um. Exato. Olha, amem-se para que todos sejam um, como eu sou com vocês e eu com o Pai e tudo mais. Jesus ensinou isso. E então ele aqui diz, olha, não rogo que os tires do mundo. Portanto, isso é uma coisa, irmãos, que temos de tirar da cabeça. Há muita gente que havia lá uma vizinha da Saltina que estava sempre a dizer ao Saltina, olha, pede lá o teu Deus que me leve e tal. E então, uma vez estava na conversa, olha, sabes o que é que diz ela? Há muita gente na fila. Há muita gente que já tirou senha de um dia para o outro e está à espera de vez. E então, ela que espera, porque há um tempo determinado para todo o propósito. Olha, irmãos, eu falo abertamente aqui da minha sogra, porque a minha sogra também já estava a entrar nesse lamento, só estou a dar trabalho e não sei o quê. Olha, irmão, não é questão de dar trabalho. Às vezes as pessoas perdem a noção
do valor da presença. E só a presença dela, para nós, Era tudo. acalenta o nosso coração. Era. Acalenta o nosso coração. Era tudo. Nós sabemos que ela está bem, Claro. sabemos que pronto, que ela não tem a mobilidade que tinha, não é? Claro. Mas nós vamos e encontramos-la bem, estamos com ela, ainda brincamos com ela e tudo mais. E então, o que é que para nós isso é? Isso é um bálsamo para o nosso coração, Claro, não é? lógico. Nós temos que amar os nossos familiares, assim como temos que amar as outras Exato, pessoas verdade. que estão lá fora. E o nosso inimigo, que Deus nos dê realmente mais amor no nosso coração, para nós sermos capazes de amar o nosso inimigo. É verdade. E repare, se nós não amarmos o nosso inimigo, que vantagem é que temos? Nenhum. Pensemos assim. Não temos nenhuma. O que é que ganhamos? Nada. Nós é que ficamos cativos desse sentimento. Não é? Verdade. Não é uma questão de obrigação. Repara uma coisa, eu não sou obrigado a amar ninguém. Não. É uma questão de dever. É um Porque dever. repara, o amor é uma coisa que é uma dívida infinita, é uma dívida que não termina. Verdade. O próprio apóstolo ensinou a ninguém devais coisa alguma. Tal escreve aos Coríntios e diz a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis. Exato. Porque essa é uma dívida que nunca está paga. Verdade. Porque o amor não quer demais. É verdade. O amor não quer demais. Eu nunca vou deixar de vos amar e vocês nunca vão Exato. deixar de me amar. É Porquê? isso mesmo. Porque o amor é uma dívida eterna. Verdade. Apesar das nossas falhas e dos Sim, nossos é. erros, Deus não deixa de nos amar. É não verdade. É mesmo. Apesar dos erros dos filhos, os pais nunca deixam de amar os filhos, não De é? maneira nenhuma. Nós não podemos não concordar com a vida deles ou com as Exato. asneiras que eles fazem. Exato. Mas nós também temos um passado e nós também cometemos muitas asneiras no passado Claro. e gostávamos de que alguém nos abraçasse, porque é nesses momentos. A gente pensa. É nesses momentos, olha irmãos, parece que não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver. Tem. Vejam o espírito do mundo, vejam o espírito do mundo, se é contrário ao espírito de Deus ou não é. Uma equipe de futebol, parece uma coisa muito estranha. Uma equipe de futebol, quando ganha, são os melhores do mundo. É. Quando a equipe de futebol começa a perder, as claques partem os autocarros, partem as casas dos É presidentes, verdade. É verdade. apupam os jogadores, quer dizer, quando os jogadores mais precisam de estímulo, É. são quando eles são apupados. É verdade, sim, senhor. Vejam que o fanatismo leva. Eu no outro dia estava a ver isso É verdade. e os jogadores de uma certa determinada equipa foram agradecer, apesar do insucesso do jogo, foram agradecer à claque. E a claque enxovalhou-os de tudo, e lenços brancos e É 30 verdade, bolinhas. é. Eu digo assim, mas espera lá, a mentalidade destas pessoas está completamente trocada. Quer dizer, quando a equipa está na mão de baixo, é preciso ter uma mão que os ajude e que os estimule. Exato. Mas não, a gente vê que o fanatismo é de tal forma que, não, vocês estão a jogar mal, não merecem as nossas palmas. Não, porque eles estão a jogar mal é que eles merecem as palmas para eles serem estimulados. Exato. Para ir para baixo. Se não vai para baixo, mais. Exatamente. É. Isto é só para nós vermos Verdade, nestas senhor, pequenas é, coisas verdade. o espírito do mundo. O Verdade, espírito do sim, mundo. senhor, é. Por isso é que nós agora entendemos que Jesus Cristo não permeia ninguém pelo mérito. Ele é mais voltado para o necessitado e não para o merecedor. Claro. Porque o merecedor já tem a sua glória. Exato. É fácil de bater palmas a uma equipa que ganha. São os maiores do mundo, são os melhores do mundo. Pois. Mas eles precisam disso. Já têm a glória deles, Claro. já têm a taça Claro. deles, já É. têm a vitória deles. Exato. Os outros Não é? precisam. É verdade. Agora, o que é que as pessoas usam isso? Para descarga de emoções. É para descarga de emoções. E então não há jogo de futebol que o árbitro não seja batizado. Chamam-lhe tudo e mais alguma É coisa. verdade. É para nós vermos, para nós vermos como é que o mundo está, como é que o mundo está. E o triste é que no meio desta gente há cristãos Está. Pois há. que não fazem a diferença. Ah, sim, senhor. E que fazem as mesmas coisas que os outros Isso também. e que chamam os mesmos nomes aos árbitros. É verdade, sim, Está senhor. a ver? Então, como é que... Por isso é que Jesus disse, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei. Pois. Ou seja, será que vocês conseguiram assimilar os valores que eu vos deixei? Se vocês assimilaram os valores que eu deixei, vocês vão vencer o mundo, porque o mundo não vos vai vencer a vocês. Exato. Não é para nós sermos melhores que os outros, é para nós Não. sermos diferentes. É. Diferentes. Porquê é que nós havemos de entrar numa discussão? Só há discussão quando há dois. É verdade. É isso. Ponto mesmo. final. É mesmo. É preferível voltar a costas e deixá-lo a falar sozinho do que entrar num despique. Eu sei que não é fácil porque nós somos carne. E Deus está consciente disso. Por isso é que Ele nos deu o seu Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não somos capazes. Não. Se com o Espírito Santo é difícil, imaginem sem o Espírito Santo é impossível. Não, É completamente impossível. Era. Porque
Porque a obra do Espírito Santo é realmente refriar-nos, não é? É a ação do Espírito é refriar. A nossa vontade às vezes, e olhando friamente, é com razão, mas a nossa razão não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva a lugar nenhum. A Bíblia até diz, ainda por perda nossa, quer dizer, às vezes há necessidade, mesmo por perda nossa, não vamos lançar achas para a fogueira. Exato. Que é mesmo o ter. Verdade. Então Jesus diz aqui uma coisa verdadeira, e é isso que nós temos que ter atenção. Não ameis o mundo. Amar o mundo não é não gostar, porque há coisas boas no mundo. Exato. O espírito do mundo é que não. A natureza é... A natureza é uma coisa boa. O que Deus criou, repara o seguinte, Deus criou alguma coisa má. Não. Tudo o que Deus criou era muito bom, Bom. Exato. diz a Bíblia. Então, verdade. partindo desse princípio, no mundo há coisas muito boas. Mas o apóstolo está-se a referir a quê? Aos valores do mundo, ao espírito mundano. Estão a compreender? Há relação pessoal com segundas intenções. Eu vou fazer-me amigo da Laurinda, ou vou fazer-me amigo do fulano tal, porque o fulano tal tem dinheiro, e eu posso me encostar a ele e posso tirar partido dessa amizade. Compreendem? Não há pureza, não há pureza nas relações. Há sempre uma segunda intenção, há sempre um interesse. O interesse não busca. A Bíblia diz que o amor não busca os seus interesses a não ser o do outro. O amor sempre põe o outro em primeiro lugar. Ainda por perda nossa, põe o outro em primeiro lugar. Ainda que eu tenha razão, diga assim, espera lá, eu estou-vos a falar, irmãos, por isso é que eu amo muito as escrituras do apóstolo Paulo. Porque o Paulo não falou nada, nem escreveu nada que não tivesse vivido. E foi com base na experiência dele que ele doutrinou a igreja, que levou as experiências dele à igreja. E realmente é verdade. Nós passamos por certas e determinadas situações na vida em que realmente queremos lutar pela nossa inocência, queremos mostrar aos outros que não é assim como eles dizem, porque na verdade não é. Pronto, no meu caso não era o que as pessoas diziam e tudo mais, tanto que depois se foi provar. Mas quando é que se provou? Quando eu deixei de lutar pela minha inocência. Exato. Ontem, o meu filho teve um problema lá numa bomba, porque a casa que ele comprou, ela foi edificada, o Paulo conhece e o David também, foi edificada, portanto a casa foi edificada em cima de um solo freático. Portanto passa um lençol d'água. E o que é que acontece? Ele tem lá uma bomba que está constantemente ligada, de meia hora desliga, de meia hora liga e desliga para tirar a água que tem a fossa e para jogar para a coisa. Entretanto, agora, ou por causa das chuvadas grandes e tal, ele teve lá 3 cheias na garagem. E então o que é que ele agora foi instalar? Foi instalar uma bomba como nós instalámos na igreja da Moita. Nós tivemos que pôr uma válvula de retenção, ou seja, quando o caudal é muito alto, a válvula fecha e não há retorno. Quando o caudal baixa, então a água que está é deitada fora, portanto acabaram as inundações. Mas isto para dizer o quê? A conversa que eu tive com ele, olha pai, já não precisas, ele tinha pedido para eu ir lá supervisionar, mas entretanto depois as coisas alteraram-se e disse, olha pai, afinal de contas se não quiseres vir, não venhas porque eu fiquei a trabalhar em casa. Mas de qualquer das maneiras eu já tenho o meu trabalho orientado, vem cá beber um cafezinho e a gente conversa. E eu fui beber um cafezinho e a gente conversa. E à base de quê? À base dos relacionamentos. E ele disse, olha pai, sabes uma coisa? Por isso é que nós devemos aprender com toda a gente e os pais também aprendem com os filhos. Sim. E ele virou-se para mim e disse assim, olha pai, sabes uma coisa? Eu tive-lhe a contar uma série de coisas que se passaram e ele disse, sabes uma coisa? Para mim não é novidade nenhuma, porque eu conheço as pessoas que tu estás a falar, portanto para mim não é novidade nenhuma. Mas vou-te dizer o seguinte, a minha vida só andou para a frente quando eu deixei de ter relações tóxicas. Com próprios familiares. Ou seja, lá está outra vez o guardar o coração. Quando eu aprendi a guardar o meu coração, e ele até achou interessante, disse, sabes uma coisa, eu aprendi muito a mentalidade nórdica. E a mentalidade nórdica agora no Natal, sabes como é que eles fazem? Eles não vão comprar as árvores de Natal, todas bonitinhas, eles não vão comprar... Não, eles vão buscar os pinheiros velhos, metem os pinheiros velhos em casa, e depois quando acabam as festas vai tudo porta fora. Então é tudo novo. Portanto, é o novo ciclo. Claro. E assim eu tenho vindo a fazer na minha vida. Tudo que eu vivencio que não presta, deito fora. Digo assim, fazes muito bem, porque a maior asneira do ser humano é varrer para baixo do tapete. Varrendo para baixo do tapete, os problemas não ficam resolvidos. As coisas têm que ser resolvidas.
A pessoa só vai para a frente se as coisas estiverem resolvidas. Verdade. E então eu disse, não, fazes muito bem, fazes muito bem. A gente não deve guardar nada. Absolutamente nada. O que é para resolver, resolve-se. Fica tudo resolvido, tranquilo. Há paz no nosso coração, não devemos nada a ninguém, bola para a frente que atrás vem gente. E depois ele disse-me assim, pai, e uma coisa, sempre com base na educação. Eu não vou deixar de falar com as pessoas da família, mas não pertencem ao meu ciclo de amigos. Exato. Cruzo-me com eles, cumprimento, sou cordial. Claro. Para tomar um café com eles, já não vou por aí, pai, já não vou por aí. Porquê? Porque são pessoas das quais eu não me agrado. Portanto, eu, a partir de uma certa e determinada altura, e eu sei que ele teve razão para dizer isso, a partir de uma certa e determinada altura eu tornei-me uma pessoa mais seletiva. Exato. E repare uma coisa, o reino de Deus é um reino seletivo, nem todos lá entram. Verdade. Sim, sim. E a maneira de guardarmos o nosso coração é isso, é não guardar ódio nem ressentimento contra ninguém. Temos alguma coisa para resolver, resolvemos, ponto acento. Olha, o problema termina aqui, acabou. Não se fala mais nisto, mas é que não se fala mais nisto mesmo. Não vamos fazer de conta que nada se passou, isso é mentira. Claro. Não, passou-se o que se passou, está resolvido, bola para a frente. Exato. E então é assim que nós devemos viver, porque essa é a única forma de nós vencermos o mundo e de nos darmos bem com todos. Com todos. A educação acima de tudo. Agora, o mal dos outros roubar o bem que há em nós, então isso é negligência nossa. Nós é que temos que ter a capacidade de guardar o nosso coração e não permitir uma coisa dessa. Exato. Porque, por exemplo, há pessoas... eu vivi momentos na família, eu vivi momentos familiares em que, por terceiros, geraram influência e minaram uma relação familiar que eu tinha. E eu tive que resolver o problema. Chamei a pessoa, falei com ela, o que é que se passa? Se eu tenho que pedir desculpa, eu peço desculpa. Porque o orgulho nunca tive. Portanto, se eu tiver que pedir desculpa, peço desculpa. Exato. Agora, mostrem-me o erro. Porque eu não é só pedir desculpa, eu quero reparar o erro. Saber. Eu não quero voltar a errar. Claro. Porque eu posso ter feito uma coisa inconscientemente, Exato. a outra pessoa ter ficado magoada ou ofendida, e eu preciso que a pessoa, não, fizeste-me isto e eu fiquei ofendido. Claro, Desculpa, exato. não foi com essa intenção. Olha, se eu fiz, não foi com essa intenção, mas ainda bem que tu dizes, porque jamais irá acontecer. Portanto, nesse aspecto, o falar resolve as coisas. Isso é uma forma de nós vencermos o mundo e não nos deixarmos vencer por ele. E a partir daí já houve um maior cuidado de ambas as partes em estarmos alerta. Contra quê? Contra as astutas ciladas do diabo. A gente lê a palavra e às vezes não a consegue aplicar na vida. As astutas ciladas do diabo é o instinto do mal para gerar conflitos. E o meu filho disse-me, estás a ver, pai? Isso que está a acontecer eu não tinha dito. Eu digo assim, mas eu sabia que isso ia acontecer. Mas nós também temos que dar oportunidade às pessoas. Exato. Claro. Mas não foi novidade nenhuma para mim. Lógico. Não foi Exato. novidade nenhuma para mim. E ele disse, pronto, mas é para tu veres que eu tinha razão. Diga assim, ó filho, eu nunca tirei a razão. Eu nunca tirei a razão. Eu não posso é negar a oportunidade às pessoas para elas se regenerarem. Exato. Porque se a oportunidade também me foi dada a mim por Deus, quem sou eu para não dar a oportunidade a outra pessoa? Verdade. Então quer dizer, se o Davi amanhã me gerar uma ofensa qualquer, uma coisa qualquer, está cortado da minha lista, não tem hipótese. Não. Então aí eu já estava a ser uma pessoa manipuladora. Como tu não és o que eu quero, não pertence a mim. Não é pode assim. ser assim, As não. coisas não são assim com Não. Deus. Não. Aqui o apóstolo João está a ensinar. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então as coisas são os valores que o mundo tem. Não é o que Deus criou. Não, Deus criou um mundo perfeito. O homem estragou tudo porquê? Porque trocou os valores do reino, trocou a mentira pela verdade. Verdade. E tudo o que é feito no mundo é gerado aqui. É gerado sobre a mentira. Os negócios são gerados sobre a mentira. É. Graças a Deus que eu tive a oportunidade de ter um patrão, principalmente o último patrão, o Sr. Júlio, foi uma pessoa que muito me ensinou. Sabes uma coisa, Eurico? Bons negócios são aqueles que são bons para ambas as partes. Isso é que são bons negócios. Em que a troca é feita e o benefício fica para um e fica para o outro. Ambos ganharam. Exato. Isso é que são bons negócios. Exato. O bom negócio não é eu ganhar para ludibriar a Rosária e eu ganho e ela perde. Não, isso é bom negócio. Isso é bom Exato. negócio. É Bom negócio é quando ambas as partes Unidos. ganham. Quando ambas as partes ganham. Exato. Certo? Então é simples, é esta palavra que eu trazia, do não amar o mundo. Nós não podemos amar o mundo. Nós devemos, irmãos, eu gosto muito dos meus colegas de trabalho. Quando nós nos juntamos em almoços, aquilo é uma espécie de... Agora imaginem pessoas de 60 e tal anos, todos eles, a grande maioria de cabelos brancos, outros já nem cabelos têm. E então, qual é a conversa? É lembras-te. É a conversa do uivo.
E então, às vezes chega a ser um bocadinho chato, mas depois acaba por ser engraçado. Porquê? Porque nós nos revemos, não é? Eles antigamente, então agora foste tirar, tu tiraste o curso para padre e tal, mas diziam aquilo não é bem a palavra gozo, nem escárnio, mas pronto, na marotice. Mas agora já não. Eles agora já falam de outra maneira, olham para mim de outra maneira, porque eu nunca me ofendi com essas coisas, nunca me deixei ofender, ou seja, dizer, vocês dizem isso, nunca mais cá venho. Não, irmãos, eu amo-os de tal maneira que eles têm que levar comigo. É verdade, é isso mesmo. Eles têm que levar comigo. Não é nada. Nós temos é que ser pessoas diferentes. E repare, e não é, tu agora andas na igreja não bebes. Bebo, eu gosto muito de cerveja. Não gosto assim muito de vinho, mas bebo uma cerveja. Agora, não sou ébrio, não sou uma pessoa ébria, não é? Eu gosto de beber uma cerveja e não tenho vergonha absolutamente nenhuma. Claro. Agora, tudo se quer com conta, peso e medida. Eu sei me comportar, sei onde é que devo parar, porque é mesmo assim. E então não deixa de ser uma reunião prazerosa, não é? Só por eu ser da igreja e eles não serem da igreja. Olha, sabe uma coisa, por vezes é uma oportunidade que Deus nos dá para nós evangelizarmos. Falando de Jesus sem mencionar o nome dele. Exato. Porque isso também é sabedoria. É verdade. Isso é sabedoria. A evangelização não é mencionar o nome de Jesus, por vezes não é preciso mencionar o nome de Jesus. Não. Olha, o poema que eu fiz, a Helena, foi logo. Como é bonito falar-se de Jesus sem mencionar o nome dele. É verdade. É curioso. Porque as pessoas, a gente fala de Jesus, as pessoas não entendem nada disso. Agora, se nós levarmos experiências de vida que os leva a pensar, uma vez para terminar, uma vez dois antigos colegas de escola se encontraram e eles os dois tinham tirado uma licenciatura. E então a tua vida e tal, olha a minha vida, montei negócio e tal, e agora estou assim. E eu ouvi dizer que tu enverdaste pelo caminho da religião e da fé e tal. Assim, eu tenho o meu trabalho, mas sim, enverdei pelo caminho da fé. Então, mas tu crês em Deus? E vira-se outro para ele. Porquê? Tu não crês? Como quem dissesse, uma pessoa tão culta e não crês? Foi a palavra. Deixou sem palavras. Foi. Deixou sem palavras. Claro. Estão a ver? Lógico. Porque, por vezes, há pessoas que creem em Deus, mas têm vergonha de assumir. Há pessoas que creem em Deus, mas têm vergonha de se assumir. Não estão ligadas a nenhuma denominação, nem a nenhuma congregação. Mas isso não quer dizer que não creiam em Deus. Exatamente. E nós não podemos negligenciar essas pessoas. Claro. Porque há muita gente lá fora no mundo que são nossos irmãos em Cristo e nós não sabemos que o são. Exato. Mas eles também são filhos de Deus, independentemente de estarem congregados ou não estarem congregados. Exato. Claro. Não é? Há pessoas que saem das igrejas magoados e feridos e não é por isso que eles deixam de ser filhos de Deus. Exato. Então eles merecem da nossa parte todo o nosso amor e todo o nosso respeito. Verdade. E a nossa oração hoje em dia é realmente para que o Espírito Santo não permita que eles amem o mundo. Para que não se percam. E esta palavra é apropriada mesmo para isso. É um tema de oração para nós e para os irmãos que estão em casa que vão ver este vídeo. Irmão, nunca ponha de parte o irmão da igreja. Ore por ele. Não queira que ele seja aquilo que você quer que ele seja. Deseje que ele venha a ser o que Deus quer que ele seja. É isso mesmo. Porque se você quiser que ele seja como você é, É verdade. você vai querer que ele tenha os defeitos que você tem. Nunca caia nesse erro. Não é? Verdade. Porque Jesus é que foi o Cordeiro imolado sem defeito. Então, o nosso maior desejo é que ele venha a ser como nós desejamos ser, iguais a Cristo. É verdade. Esse é o nosso melhor desejo. Amém? Eu convido os irmãos que aqui estão comigo esta noite para nós inclinarmos a nossa cabeça, juntamente com os irmãos que estão lá em casa, fazermos esta oração para que, na verdade, essa seja a expressão a nossa melhor expressão. Querido Pai, nós te queremos agradecer pelo sacrifício na cruz. Nós hoje vivemos com base nesse sacrifício. Cristo está sentado à direita do Pai, Ele é o nosso intercessor. Assim como Ele orou, Pai, essa oração sacerdotal que trouxe à nossa consciência que nós realmente estamos no mundo, mas não somos do mundo, Senhor. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Então, Pai, que o nosso caminho deixe sinais, que nós deixemos sinais ao passar por esta terra, ao passar por esta vida, que quando nós fomos recebidos por Ti na glória, que os sinais que nós deixarmos venham a ser com que as pessoas se lembrem de nós e digam que grandes homens de Deus, que grandes mulheres de Deus, que pessoas de amor tão grandes. Então, Pai, que sejam esses os sinais que possam cá ficar.
Oramos esta noite por todos aqueles irmãos que não estão congregados, Senhor, que é mais fácil resistir ao maligno estando congregados, porque nos fortalecemos uns aos outros, nos encorajamos uns aos outros. Mas mesmo não estando congregados não significa que não sejam nossos irmãos. Eles continuam nossos irmãos em Cristo. Pai, o filho pródigo que tu nos ensinaste, que ele saiu de casa, mas nunca deixou de ser filho. Nunca deixou de ser filho. Então, Pai, que na verdade esses irmãos possam procurar um lugar onde se congregar, ou então que eles próprios desenvolvam uma célula de oração onde se juntem orando pelo mundo, pelos seus amigos, pelos seus familiares, que na verdade desenvolvam um trabalho, que na verdade se unam em torno da Tua Palavra para que se guardem do maligno, porque é aí que o Teu Espírito Santo opera, Senhor. Quando nós nos juntamos, a Tua Palavra nos faz saber, é aí que nós nos enchemos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos uns aos outros. Um tem uma palavra de estímulo, um tem um abraço, um tem um ânimo, um tem um salmo, um tem um cântico, um tem um hino. Senhor, faça-se isso tudo para edificação. Então, Pai, oramos por todos os irmãos que já estiveram connosco, outros irmãos que estiveram noutro tempo, noutras denominações connosco e que abandonaram a fé. Eles não apostataram a fé, Senhor. Eles apenas abandonaram a liderança humana, abandonaram a religião, abandonaram as doutrinas de homens. E então, Senhor, abre-lhes os olhos do entendimento, aviva-os, Senhor, para que eles voltem a congregar-se, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam produzir fruto e fruto que permaneça. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. E, Pai, todos quantos aqui estamos, oramos em favor daqueles que nos vão ver, que na verdade possam usufruir do Teu abraço, do Teu consolo. Obrigada. Se estiverem a passar momentos difíceis, momentos complicados, Pai, que eles nunca se esqueçam de que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém. Que não meçam a vida por um momento, Senhor. A vida é mais do que um momento. Então, Pai Santo, o choro pode vir numa noite, mas o gozo vem pela manhã. Creio no meu coração, Senhor, que esta palavra será confirmada na vida daqueles que ouvirem este vídeo, em nome de Jesus, porque isto é orar segundo a Tua vontade. E essa é a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus Cristo. Então, Pai, Te louvamos por eles, Te agradecemos por eles, pela oportunidade que Tu nos dás de podermos chegar a eles, entrar nas suas casas, através destas novas tecnologias, do YouTube, de outras plataformas. Pai, também Te quero agradecer aqui por todos aqueles que nos visualizam em direto ao domingo da manhã. Te louvamos por isso e Te agradecemos, e que a palavra possa produzir fruto e fruto que permaneça. Amém. Na vida não só nossa, mas na vida dessas pessoas. Amém. E Pai, uma vez mais deixamos aqui o nosso convite, que esses irmãos nos visitem, Senhor, que nos conheçam pessoalmente, que venham a estar connosco, que possam partilhar também do seu testemunho, que possam partilhar também das suas experiências contigo, em nome de Jesus, para edificação. Estaremos à vossa espera na Rua Gilianes, número 3A e 3B, no Lavradio, mais conhecida pela Rua Torta, para quem é aqui da zona. Então, agradecemos a Deus o privilégio de ter esse lugar de oração, essa casa onde a igreja se reúne para celebrar o Deus da nossa salvação. Obrigada. Amém. Amém. E amém. Graças Uma santa a Deus, noite Senhor. para os irmãos. Obrigado, Jesus.